Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos lá. Me apresento aqui para vocês. Primeiro, obrigado pela presença aí. Acho que nada mais importante da gente dedicar um tempo a adquirir conhecimento, experiências novas, sair um pouco do nosso ritmo normal de trabalho, que realmente é muito exaustivo, né? A gente não para. Fico pensando o tempo todo em como inovar, o que fazer de diferente, e aí a cabeça não para, né? Então, acho que um ponto importante para a gente começar a conversar, já vou me apresentar, é a gente ter saúde mental, né? Eu acho que a saúde mental é principal. Então, a gente saber parar na hora certa, descansar, as coisas no outro dia vão ocorrer da forma como a gente planeja se a gente tiver foco e dedicação. Então, saúde mental é um tema que a gente vem tratando, seja na operação, seja em casa, né? É muito importante a gente se atentar a isso, né? E entrando em maio, né, lembrando o Maio Amarelo, né, a segurança no trânsito é fator primordial, né? Hoje em dia a gente trabalha muito para atingir o lead time, né, que é o tempo rápido de entrega, mas se a gente não tivesse segurança sempre, a gente realmente não fez nada sentido do que a gente planejou. Então, primeiramente, bom dia, me apresento aqui para vocês, né? Meu nome é Rodrigo Calderaro, eu sou um executivo de logística, né? Passei aí pelos 3 grandes players aí do e-commerce. Nessa ordem, Mercado Livre, Amazon, na verdade, Mercado Livre e Shopee. Fui gestor de transportes, né, na Amazon, depois no Mercado Livre, né, e depois na Shopee, olhando toda a logística. Mas eu digo que foram 3 grandes guerras com muito aprendizado, cada uma com o seu aprendizado, né? E o que é mais importante, né, dessa passagem toda, né, que eu tive essa oportunidade, é a gente compartilhar o conhecimento, né? A gente saber que tudo que a gente tem na vida é cultura adquirida, né? O que é cultura adquirida? É tudo que você guardou de bagagem na vida. Então, aquilo se torna um produto, aquilo se torna uma experiência, aquilo se torna você profissionalmente, né? Bem como o seu lado pessoal. Então, guardem isso, cultura adquirida é bem legal. Aprendi isso outro dia, estive nos Estados Unidos, e um amigo meu falou, cara, eu saí do Brasil, tive que me reinventar, e era um transportador aqui, mas fazia logística para os cantores sertanejos, né? Então, o lead time era um foco dele. Ele falou, cara, tive que começar de novo nos Estados Unidos, e o que eu fiz na minha vida para dar certo aqui? Usei minha cultura adquirida. Então, guardem isso, que é bem interessante. Minha palestra hoje ela é bem focada num ponto interessantíssimo, assim, né? Um ponto legal, voltando aqui na minha experiência, que não está aqui no slide, mas é no começo de carreira, a minha família teve uma transportadora por 42 anos, né? E aí a gente resolveu vender o negócio, né? Só que aí parte dos ativos ficaram com a gente. E meu pai falou, cara, eu não aguento mais, agora é você que toca. E eu com 18 anos fui tocar nessa empresa. E lá eu aprendi muito de tudo, né? E eu acho que isso que me deu muita condição de encarar depois esses 3 grandes players de frente, né? Então, eu aprendi a dirigir um caminhão, uma empilhadeira, aprendi o que é um borracheiro, o que é um moleiro, né? Aprendi as dificuldades de fluxo de caixa, né? Sem dúvida, assim, acho que esse é o maior temor nosso do dia a dia. Ao mesmo tempo, aprendi na base da operação como lidar com o motorista, né? Como ter a melhor experiência, como buscar a melhor produtividade, né? Então, assim, foi uma escola incrível e aí me cadenciou a estar nesses 3 grandes players. Eu me formei em economia, né? Então saí da área financeira para a área operacional. Passei por um grande player de logística, né? Um provedor logístico chamado Penske Logistics, é um provedor americano. Eles têm mais de 150 mil caminhões no mundo, né? Aqui no Brasil, acho que eles têm 2, mas no mundo, realmente, nos Estados Unidos, quando você vai, é só caminhão amarelo para todo lado.
E é importante, né? Terminando aqui a minha apresentação pessoal, o que é interessante, o que ficou da minha formação, né, para a minha atualidade? O contato com números. Né? Eu me formei em economia ou administração, tanto faz, mas o contato com números. Isso me cadenciou a ser um cara que sabe lidar com dados. Né? A gente na operação, a gente sabe entregar bem, a gente sabe carregar o caminhão, a gente sabe a dificuldade do dia a dia de parar num ponto de parada ali e fazer uma descarga. Mas a gente, para evoluir na carreira, a gente precisa lidar com dados. Não adianta a gente só usar a experiência. Né? Antigamente a gente falava muito, com base na minha experiência, a minha decisão foi essa. Isso importa. Mas se você não tiver dados, lá na frente a gente vai ver que não foi a melhor decisão. Então, qualquer decisão, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ter dados na mão é super importante. Então, dando sequência aqui, pessoal, quem já leu essa frase aqui na vida, né? Quem já viu que investir tempo, né, num bid, né, ou seja, você investe tempo e esforço para participar de um bid, de um grande embarcador, mas na hora do resultado não é o que a gente planejou e o porquê. Né? Então, a gente vai falar um pouco aqui desses porquês. Né? Por que um grande player como o Meli, como a Shopee, como a própria Amazon decidem contratar um fornecedor? Né? E eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês. Então, os principais pontos que eu coloquei aqui são esses 5. Tá? E eles são bem importantes. Né? Alguns são novos, outros são claros e evidentes para nós. Né? Então, é importantíssimo a gente olhar isso no detalhe, é o que a gente vai fazer hoje. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é assim, né? Quando a gente vai conhecer uma transportadora na área de compras, né, o que importa é a sua imagem, é a forma como você transmite, né, a empresa. Então, muitas vezes a gente chega com muita euforia, a gente chega com muita vontade do negócio, né, mas a gente tem que saber transmitir, né, o que a gente vai vender. Né? E não é só tabela de preço. E aí surge uma história aqui bem legal. No começo do mercado envios, no Mercado Livre, a gente só tinha correios e a gente precisava melhorar a qualidade de entrega e, ao mesmo tempo, a gente precisava diminuir, né, o tempo de entrega e, ao mesmo tempo, também reduzir custo. Né? Então, a experiência não era tão boa como a gente gostaria, porque o volume era imenso. Né? E a gente montou um projeto lá chamado Projeto Senna, do Ayrton Senna. Esse Projeto Senna foi um dos maiores projetos do Mercado Livre de transformação no transporte. A gente fez um bid com 70 e poucas transportadoras e a gente conheceu os 70 transportadores e olhou olho no olho das pessoas. Então, ali começou todo esse slide aqui, né, de conhecer o transportador no detalhe, de entender qual que era o propósito, e a gente conhecer cada um individualmente. Para quê? Para que a gente tivesse segurança numa tomada de decisão. Então, o processo começa lá atrás. Desses 70 transportadores, ficaram 14, né? E a gente implantou os 14 de uma forma muito interessante. Né? A gente formou ali os clusters, né, os grupos, e a gente foi fazendo a migração de capacidade para cada um. E você imagina, um provedor do tamanho, né, do Mercado Livre, a gente fazendo essa migração de pacotes, né, como está aqui do lado. E aí, claro que com Correios a capacidade é infinita, e a gente não olha muito, né, o planejamento. Por quê? Porque a malha é extensa, os hubs são enormes, etc. Quando a gente migrou para a transportadora, tudo mudou. Né? Por quê? Porque a gente precisava fazer uma previsão de vendas, né? Um planejamento, o que a gente chama de forecast aqui. Né? Qual é a quantidade de pacotes que eu vou te mandar por dia e para qual destino? Então, entra muito na capacidade operacional. Né? Então, capacidade operacional é um ponto super importante. Por quê, pessoal? Porque tudo
gira em torno da capacidade. Hoje em dia, qualquer desvio que a gente tem na programação, o impacto que tem desse desvio, então eu estou planejando uma demanda de 2.000 pacotes, eu mando 2.500, fatalmente a gente vai ter um impacto, né? E por que é importante, né, a gente olhar isso no detalhe? Porque, no final das contas, quem toma esse impacto é o usuário final. E isso era um ponto que a gente demorou a entender, porque o que a gente sempre olhava era, cara, a gente precisa concluir a implantação das transportadoras, mas a gente não olhava no detalhe a experiência, né, do usuário, né? Então, a gente começou a dar um foco muito grande nisso e a gente viu que a capacidade operacional era algo crucial. Hoje em dia, mais ainda. Naquela época, a gente olhava muito para o final do ano, que era Black Friday. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem campanhas de venda a cada 15 dias, né? Com esse novo player, né? No caso da Shopee, a gente tinha uma Black Friday a cada 15 dias. Por quê? Porque entraram, né, com a pressão, a área comercial entrou com a pressão para ter campanha de venda. Né? Na época do meu pai lá atrás, eles faziam campanha de vendas, etc., era liquidação, lembram disso, né? Essa palavra. Hoje em dia é campanha de venda, a gente 7/7, 11/11, então é muita loucura e a gente tem que se planejar muito bem, né? Então, aqui, a área comercial toma muita pressão para superar metas, né? Ela toma a pressão que eu diria né? Se a gente tem uma meta, a gente tem que atingir o 100%, né? E ali tem um golinho a mais no 120. Quando a gente atinge esse golinho a mais, é onde a capacidade operacional vai embora. E a pressão é corrente, né? E eu tenho algumas experiências aqui bem importantes para compartilhar com vocês sobre essa experiência, que é o seguinte: se a área comercial não conversar com a área operacional, ou seja, eu planejo uma campanha comercial sem estar conectada com a capacidade operacional, o que vai acontecer? Né? Uma catástrofe, né? E eu já vi muitas catástrofes acontecerem por esse descompasso entre o que a área comercial quer, o que a área operacional pode entregar, né? Falta carro, falta gente, né? E a experiência vai embora. Então, o tempo de entrega passa de 2 dias para 5, para 10, e aí vai. Então, é bem importante esse tema. E quando a gente olha um player, a gente olha a capacidade operacional. Por que a gente olha a capacidade operacional? Porque, geralmente, no e-commerce, nessas operações que vocês estão vendo aqui, elas são desenhadas para terem a máxima ocupação do espaço. Antigamente, a gente planejava um armazém e a gente sempre colocava uma sobra ali, né, para crescer. A gente sempre tinha um pulmão, né? Hoje, não. Hoje, a gente tem o quê? A automação, que são essas máquinas que vocês estão vendo, né? Mas a gente precisa estar muito atento, porque essa palavrinha aqui em cima, ela é proibida. Não há espaço para no-show. Todo mundo sabe o que é no-show aqui, né? No-show é não colocar o carro, né? A gente não ter capacidade para retirar o pacote. Quando a gente olha essa parte aqui, ó, de baixo, onde estão os caminhões na doca, ali chama stage, né? Antigamente o espaço era amplo ali, a gente conseguia colocar, sei lá, mais de 30 pallets, né, no espaço desse. Hoje o espaço desse é projetado para uma carreta, 2 carretas no máximo. Se atrasou o carro, cara, todo o processamento para trás ali, ele é impactado. Então vai gerando o quê, turma? Backlog, né? Por isso que é importante, quando a gente olha um player, né, uma transportadora, ela ter capacidade. E aí, sempre vem essa pergunta, né, que é a pergunta crucial. Qual que é a sua disponibilidade de veículo? E a gente sempre acha que é infinita. Por quê? Porque a gente conta muitas vezes com a frota e muitas vezes a gente conta com o agregado. A gente acha que tem a capacidade, mas o mais importante é ter certeza, né? Então, se você é um player que tem muita vontade de estar lá, eu arrumo o carro, claro, vamos lá, mas me dá algum exemplo, me mostra isso no detalhe. Então, é bem importante quando você for vender o seu serviço, você ter clareza da sua capacidade. Cara, quantos caminhões você consegue colocar? Por
qual tipo de veículo, né? É um veículo de passeio, é um utilitário, é uma van, né? Carreta, é truque, é toco. Então, é bem importante a gente ter o domínio da capacidade. E não importa que nesse momento seja pequena, porque se ela for pequena e eu estou dando visibilidade, cara, com certeza eu vou crescer em credibilidade, tá bom? Então, são pontos bem importantes, parecem básicos, mas o que a gente transmite de credibilidade com esses pontos são realmente muito importantes. Então, trago aqui para vocês, não é uma aula aqui, eu não quero entrar muito no detalhe, mas eu quero que vocês gravem isso aqui. Então, quais são os pilares da gestão da capacidade aqui, turma? Planejamento, igual eu falei, captação, né? Contratação de agregados e pagamento de agregados, né? Agregados, lê-se aqui motorista, né? Então, aqui faz parte do nosso dia a dia, mas eu gostaria de enfatizar a captação, né? O planejamento e a captação. Depois eu passo para o pagamento, mas o planejamento e a captação, eu diria que hoje, uma frase que eu sempre falo é que a captação é o coração da operação de transportes. Por quê? Porque, cara, ali nasce o relacionamento com o motorista, ali nasce a fidelização, né, dos grupos de driver, ali nasce a imagem da sua empresa perante os motoristas. Se a gente perde aquela credibilidade, no boca a boca é difícil a gente recuperar a imagem, tá? Então, ponto importantíssimo para quem quer ter uma transportadora forte, robusta e com capacidade, é ter um time forte de captador. Ter e valorizar os captadores, né? Hoje em dia, o captador tem que ganhar bem. E eu recomendo que seja variável, tá? Então, eu estou numa jornada agora que eu sou conselheiro de empresa, né? Então, eu estou tendo aí umas experiências muito legais na parte de captação, que é assim, os players de e-commerce, né? Tanto Mercado Livre, Shopee e Amazon, tem muito frete spot, né? O frete spot é o frete, imagina que você tem rotas fixas, e aí você tem uma demanda adicional, a gente chama de spot. E capturar esse spot te traz o quê? Receita, né? E mais volume. E te dá credibilidade para depois um dia pleitear rotas fixas num grande embarcador, né? Com isso, o time de captação tem que estar o quê? Ganhando variável e ele tem que estar buscando superar as metas de spot. Cara, bem legal isso, porque se tornou um game assim, né? A gente chama isso de gamification. Gamification é transformar num game, num jogo, todo esse processo de captação. Pô, quem que é o melhor captador, né? Quem está na frente do ranking, isso colocar numa tela, né? Colocar num relatório, né? E a gente viu, cara, que alguns motoristas se transformaram em captadores, e aí começaram a ganhar mais e saíram da área operacional para uma área mais estratégica, né? Então, a gente vai formando pessoas também. E aí, passando para a contratação de agregados, né, eu acho que são pontos bem importantes aqui que eu coloquei, porque se essa relação não dá certo no começo e ela for quadrada, cara, pode ter certeza que o produto final, que é a entrega, ela vai ser afetada, né, de alguma forma. Então, são pontos bem interessantes, assim, e precisam ser processos bem simples, assim, como é que eu contrato um motorista, né? Como é que funciona esse fluxo até eu ter garantia que ele vai receber? Pô, mas eu já contratei e botei ele para rodar. Cara, não é só isso, tá? Então, acho que faz sentido trazer esses pontos aqui. E no pagamento, né, como para qualquer um de nós aqui, é o ponto mais importante. Quanto mais competitivo eu for no prazo de pagamento, maior capacidade eu tenho de captação. Então, antigamente, a gente pagava a quinzena mais 30 dias, a gente pagava a quinzena, né, e depois mais 5 dias. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que ter capacidade financeira para pagar em 2 dias. Quem pagar em 2 dias tem o quê? Mais carro, né? Então, quanto mais competitivo eu for, mais carro eu tenho, principalmente em campanha. E aí a empresa sai na frente. Vale muito a pena apostar nisso, mas para isso tem que ter processos que não me deixem perder dinheiro, eu como transportador, tá bom?
Então, tem que atingir esse nível, né? Em termos de tecnologia. E aí, seguindo em frente, né, a gente sempre... esse ponto é bem interessante, tá, turma? Assim, porque tarifas competitivas, geralmente, quando a gente está no começo de uma transportadora, ou a gente está querendo montar o nosso negócio, ou a gente já tem o nosso negócio, sempre a gente vai olhar a casa do vizinho. Pô, quanto que essa transportadora aqui está cobrando, né, ou está pagando? E não é só isso. Isso aí é um pilar, é um baseline. O que é um baseline? É você ter uma referência ali, né? Não um baseline, mas uma referência, né? Então, qual que é a referência dessa rota? Pô, nessa rota paga 3.500, beleza. Cara, no mínimo eu tenho que cobrar 3.400. Mas aí o cara não faz a conta. Então, precificar não é somente preencher a RFQ, né, turma? Então, não adianta só. O que é RFQ? Né? RFQ é o formulário de cotação de uma transportadora, né, para registrar a sua cotação, a sua tabela de preço, tá bom? Então, vamos lá, só prestando bem atenção aqui, nesses pilares em laranja ali, ó. Saiba definir estratégia de precificação. O seu momento pode ser que eu queira ter uma receita ampla. Pô, eu quero atingir 1 milhão de faturamento. Beleza. Eu tenho que estar o quê? Muito competitivo, né? Então, eu tenho que ter tarifas baratas. Mas, né, eu tenho que olhar também o quanto vai dar de resultado. Então, se a sua estratégia é potencializar a receita para uma futura venda da empresa, cara, beleza, mas saiba o quanto vai dar no final. Tem empresas que estão num momento diferente, que já tem uma receita boa, mas ela precisa o quê? Melhorar a margem. Aí ela tem que preservar ali, né, a margem, e ela tem que ser muito boa no nível de serviço, porque geralmente ela é um pouquinho mais cara. Tá? Então, definir estratégia de precificação é bem importante. E aí eu chamo a atenção para outro item, que é quem é dono de negócio, ou quem trabalha em transportadora, sempre tem que trabalhar para proteger a margem. E a gente trabalha muito para entregar o indicador. Cara, eu sou mais rápido, eu entrego muito no prazo, eu estou fazendo 98 de performance aqui, de entrega, 98, 98,5, 100, tanto faz. Mas o cara se acha o as da operação nisso. Eu já vi vários casos de caras grandes, aqui não posso mencionar o nome, mas que no final apostaram muito na receita, mas a empresa dá prejuízo, né? Na receita, dizendo que é o maior do segmento, etc., mas quando você vai ver o resultado financeiro, é negativo. Isso não faz sentido, tá, turma? Assim, tem que ganhar dinheiro, né? Senão a gente só fica girando dinheiro, né? E quem está dentro da cadeia que a sua empresa abastece é quem vai estar ali sendo remunerado. E o empresário ficar para trás. Então, tem que ter muita atenção na margem. Outro ponto que eu coloquei aqui é benchmark, né? Se você está entrando num segmento, né, vamos dizer no pharma, eu estou entrando no pharma, você precisa conhecer. Geralmente, eu recomendo, traga alguém do segmento para te falar como funciona, quais são as regras, quais são os problemas que já foi enfrentado, né, porque tudo isso é custo, né? Então, tem que ter alguém que te fale como é que funciona aquilo. Precisa, nem que você contrate um consultor por um mês, e o cara te deu o caminho correto, né? E, por final, simule seus resultados. Não adianta a gente montar a tabela, pô, a tabela está pronta aqui, eu tenho que entregar, etc. Tem que simular. Coloca volume ali e faz vezes o tarifário. Quanto que vai dar de receita, quanto vai dar de custo, quanto vai dar de margem. Então, a minha projeção de receita com essa tabela aqui vai dar 500 mil. Beleza, você já está sabendo até onde você tem que chegar. Então, esses pontos são bem importantes aqui, vou dar sequência aqui. E a gente entra num ponto novo aqui, né, do dia a dia, né? Isso aqui eu chamo de DNA, né? Entender a cultura da empresa que você vai ofertar o serviço. Qual que é a cultura, né? Então, olhando essas 4 empresas aqui, geralmente, eu costumo dizer, e não é uma ofensa, tipo, o quadro missão, visão e valores, ele terminou, ele ficou na parede já. Agora, a gente tem que pensar na cultura, né? Qual que é o DNA, a cultura do seu cliente? Então, esses 4 caras aqui desenharam, né, os seus princípios culturais.
Tá? E toda vez que a gente ia tomar uma decisão, né, eu não trabalhei na Magalu, mas na Amazon, Meli e Shopee, a gente tinha que embasar o princípio cultural que a gente utilizava para tomar a decisão. Né? O que eu mais curto aqui, né, é o empreender tomando riscos, tá? Porque se a gente não empreender tomando riscos, a gente não sai do lugar. Mas o que é importante no empreender tomando riscos aqui do Meli? Aqui, ó, a gente toma risco, a gente pode apostar, mas o mais importante é a gente reagir rápido se a gente errar. Tá? Então, é bem importante isso. Esse slide é bem legal. Acho que vale a pena vocês entenderem isso antes de prestar serviço para uma empresa grande. Lideranças sólidas, né? O que quer dizer isso? Assim, eu tenho que mostrar para a empresa que está me contratando quem são as pessoas que trabalham lá. Agora vocês vão dar um pouco de risada com os nomes aí, mas é importante mostrar quem faz o quê. Quem faz o quê? Não adianta ser um bom vendedor só. Não adianta ser um bom cara da operação. Você tem que mostrar quem faz o quê na empresa. Né? Se a empresa tem um cara do financeiro, se a empresa tem um cara de tecnologia, puta, mas quem que é o cara de tecnologia? Nem que seja o cara que arrume o computador. Tem que ser um cara de tecnologia, tem que ter. Né? Então, ter essa visão de organograma, e a gente faz fácil isso no PowerPoint, no Excel, tanto faz, ela é bem importante. Tragam sempre na proposta. Tá? E aí entra numa parte aqui que é a seguinte, capacidade financeira. Dá uma olhada nesse slide. Toda vez que eu conheci uma transportadora, ela me falava, nós temos condição de investir, capacidade de investir. É a frase que vem, né? Será? Né? Por que é o será aqui? Porque é aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente olha a balança, né, a gente sempre olha mais a receita do que a margem. E aí a capacidade de investir foi embora. E sempre que eu estou aí nas minhas palestras, eu estou nas mentorias, o cara fala para mim, mas a minha empresa já fatura R$1 milhão, 10 milhões, 20, não sei o quê. Eu falo, tá, mas e daí? Né? Por que é o e daí? Isso é importante as marcas, sim, mas o mais importante é o quanto dá no final, qual que é o resultado financeiro, porque aí você tem capacidade de investir. Né? E um ponto importante, turma, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente vai para uma operação do Mercado Livre. Beleza, nós vamos colocar lá 4 rotas fixas, certo? Vou começar o negócio, tal, aquele entusiasmo tremendo. Aquilo tem um desembolso de caixa momentâneo. Então, vou ter que ter dinheiro, botar dinheiro na frente, né, para depois receber isso na minha margem. Se a margem não vem, cara, eu só estou tirando dinheiro de um lugar e botando no outro, e eu não tenho retorno. Então, quando você for começar um cliente novo, começar qualquer operação, vou botar uma van na operação, cara, ela custa quanto? Pô, R$800 por dia, né? Então, eu vou ter que desembolsar isso. Né? 800 é muito, mas vamos dizer uns 450. Mas eu vou ter que desembolsar isso, é um novo desembolso. É importante esse exercício de ver quanto que eu tenho que botar na frente de grana. Né? E aí é só um recadinho do que é gestão financeira, tá? Não vou ficar lendo aqui, mas é bem importante na gestão financeira a gente planejar e a gente controlar. Quem não controla as suas contas tem o quê? Risco. Né? A gente vai ver depois que está faltando grana. Aí tem que buscar no banco, aí tem que buscar nas financeiras, aí tem que buscar com um amigo, com um parente. Então tem que ter esse planejamento financeiro. Cara, como é que eu fechei a semana? Como é que eu fechei o mês? A hora que a gente vê, cara, a conta não fecha. E aí a gente vai pedir o quê? Reajuste. E muitas vezes não é culpa do embarcador, é culpa de quem precificou. Né? É isso. Eu estou indo para o meu final de rota aqui, tá, turma? Eu trouxe aqui um slide final, que é bem interessante. Então, eu digo assim, evitem caminhos sinuosos sempre, né? O que importa? Prefiro uma linha reta de sucesso. Vou contar um case aqui em 2 minutos, aqui, 1 minuto. Teve um cliente meu que me falou, cara, eu prefiro contratar uma assessoria, um consultor, uma pessoa que trabalhou no ramo, etc., para me ensinar a linha reta, do que eu ter que passar por curvas, né, sinuosas e aí derrapar nessas curvas, porque elas vão custar mais caro. Né? Então, sempre, e não é só na logística, assim, sempre que você precise de um apoio, busque alguém que realmente
traga esse apoio, que tenha conhecimento da causa, né? Tanto no pessoal como na parte profissional, tá? Então, assim, ter grandes marcas no portfólio. Todo mundo quer ter grandes marcas na empresa, todo mundo quer ter grandes contas, todo mundo quer trabalhar para alguém, né? Isso é importante, porque eu olhei minha carreira assim, eu falei, cara, se eu tiver os 3 brasões ali no meu currículo, o mercado, pelo menos, vai querer entender o que eu tenho para entregar, né? Então, sou um cara que vou ter mercado, né? Então, assim, mas tem que saber balancear a estratégia. Muitas vezes não adianta ter só os grandes. O que importa é gerar resultado financeiro, tá bom? De novo, receita ao invés de margem, né? Eu sou um pouco contrário, né? Então, tipo, você tem que saber balancear e aí olhar muito a estratégia. O meu momento é um momento de crescimento. Beleza, eu vou ter uma margem mais baixa, mas uma receita mais alta para atrair a empresa para o mercado. Pode ser, mas saiba olhar os resultados, tá bom? Essa daqui é bem legal. Frota nova e brilhando. É muito legal ter caminhão, eu adoro, assim, cara. Eu gosto de 2 coisas, assim, cavalo mecânico e cavalo de 4 patas. Essas são minhas paixões aí. Eu acho lindo. Só que tem que saber balancear aqui, ó. A gente tem clientes meus aqui que tem muita frota. Estou falando de 700 carros, estou falando de 450 carros. Quando a gente foi olhar o resultado financeiro, era um resultado que muito apertado. Então, tem que saber balancear agregado e frota, tá? Tem que saber balancear. E, por final, né, esse daqui é legal também, o que quer dizer isso? Crenças, experiências e baixa cultura de dados, né? O que é crenças? Tudo que a gente acredita, né, que a gente já viveu e é uma verdade, né? Não sei se essa definição direta, mas pelo menos na minha vida é. Quando eu entrei no Mercado Livre, eu tinha muita crença, eu acreditava muito que funcionava de uma forma, porque eu passei muito por operações no chão mesmo, no caso da Penske. E quando eu fui para o Mercado Livre, a cultura era completamente diferente. Eu passei por 4 meses de coaching lá, né? Um cara me acompanhando e me fazendo pensar diferente. 4 meses, né? Então, as minhas crenças eram limitantes, me levavam para o buraco, porque aquilo que eu tinha aprendido no passado já ficou para trás. Então, eu tinha que ter a mente aberta, né, entender que a minha experiência contava sim, mas muitas vezes eu tinha feito errado. Então, as crenças limitantes nos levam para baixo. E aí, aquilo que eu falei, controlar com dados e gerenciar com segurança. É isso, né? Você ter os dados na mão, né? Você ter a informação na mão. Pô, mas não sei trabalhar com Excel. Contrate alguém, pega um analista, um assistente, tanto faz. Tem que ter os dados na mão, né? E aí você montar suas metas, né? Tentar remunerar as pessoas de forma também variável e aí seguir em frente com tudo. Beleza, turma? Era mais ou menos isso, 30 minutos, né? Acho que deu para a gente ter uma visão legal. Essa daí é a minha empresa, não estou vendendo nada aqui, só estou dando visibilidade, mas obrigado a todos aí pela presença. Espero ter contribuído com alguma coisa e feito pensar diferente. Mas é isso, turma, estejam preparados aí para saber vender, né, o seu serviço e saber transmitir credibilidade. Beleza? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Calderaro, mais uma vez, pela participação. Vou entregar aqui uma plaquinha de participação para o Calderaro. Tira uma fotinha aqui para mim, por favor.